Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso 1. Efésios 5:1. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler até o verso de número 21. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco através desta. Alcança a nossa alma, o nosso coração, dá sensibilidade à nossa mente, ao nosso intelecto, Senhor. Toda a construção, nossa linha de raciocínio esteja sujeita ao toque do Teu Espírito, nos dá entendimento, com clareza, Senhor. Nós queremos ser impactados pela Tua palavra enquanto ouvimos a Tua voz. Seja sobre o Teu povo, nesse momento tão especial, o mais importante do nosso culto. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus nós oramos.
para a tua glória. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Tenha a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Queridos irmãos, boa é essa palavra de Deus, nós estamos diante dela nessa noite, sobre essa nós vamos refletir um pouquinho, permitindo com que Deus fale ao nosso coração. Essa parte, esse trecho da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, especificamente o capítulo 5, de uma forma muito clara, na medida em que nós usamos da leitura e também tem o título, né? Naquele primeiro olhar, vai já nos dar a informação de que esse capítulo está tratando, né, sobre princípios, características daqueles que vivem na luz, em contrapartida sobre aqueles que vivem nas trevas. A forma como vivem, se comportam, a visão, o estilo de vida daqueles que estão na luz, estão no Senhor, mas em contraponto também fazendo menção de como vivem, as características daqueles que se encontram em densas trevas, o fruto da luz e as obras das trevas. Eu gostaria de usar como parte introdutória, nos refugiando também a uma expressão bem conhecida da parte do salmista, que vem de uma forma direta, mesmo nos refugiando, né, a essa referência bíblica do salmista, no Salmo 116, que isso vem praticamente como tema daquilo que nós vamos falar nessa noite, com base no texto que a gente leu em Efésios. O Salmo de número 116, o verso de número 12, nos diz o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. A tradução da Bíblia NVI diz: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Você pode repetir isso comigo? Diga: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É um questionamento bem importante para nós, enquanto filhos da luz, enquanto outrora vivíamos em densas trevas, na escuridão, com as obras das trevas, perdidos no pecado, fomos alcançados pelo Senhor. Fomos alcançados pelo seu precioso amor. Fomos lavados pelo seu amor, pelo sangue de Cristo, pela sua infinita misericórdia. E hoje vivemos imerecidamente envoltos e sustentados pela sua maravilhosa graça, que irradia em nós a sua preciosa luz, nos direcionando, que é luz para o nosso caminho. E uma pergunta que nós precisamos lançar e refletir nessa noite, como algo da parte de Deus, na direção do Senhor para nós, enquanto filhos da luz, como que a gente vive diante do Senhor? O que a gente pode render ao Senhor como sinal de gratidão por tudo que Ele fez? O que podemos dar ao Senhor? O que eu posso retribuir ao Senhor, considerando tudo que Ele já fez de forma tão preciosa, inexplicável, incalculável sobre as nossas vidas? Um questionamento que, obviamente, alguém que vive nas trevas não vai se importar. Muito óbvio, muito claro. Alguém que vive na escuridão não se importa com isso. Não se importa com o Senhor. Não se preocupa com o Senhor, não teme ao Senhor. Mas nós fomos alcançados por essa luz. E as nossas obras devem ser como quem vive na luz, como quem foi alcançado pelo Senhor. Infelizmente, meus irmãos,
Essa é uma pergunta que muitos se esforçam em mantê-la bem longe dos seus dias. E esse, infelizmente, eu não digo apenas sobre aqueles que estão em trevas, mas contamina, toma espaço e muitas das vezes cria raízes no coração daqueles que foram alcançados pela luz, foram alcançados pelo Senhor. Por isso, essa expressão de infelizmente. Essa é uma pergunta que muitos crentes, muitos cristãos, muitos que estão muitas das vezes na igreja, convivendo na igreja, frequentando a igreja, estão se esforçando em manter essa pergunta lançada pelo salmista, e nós vamos fundamentá-la e explicar um pouco sobre o texto que nós lemos de Efésios capítulo de número 5. E infelizmente tem muito crente, tem muito cristão que se esforça em manter essa pergunta do Salmo 116 longe. O que posso retribuir, o que posso fazer, o que posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, por toda a bondade de Deus para comigo, o que eu posso fazer diante de tudo que o Senhor já tem feito para comigo? O motivo de querer manter essa pergunta um pouco longe, para não ficar incomodando, inquietando a nossa mente, o motivo é claro. Para esses, o motivo é claro. Quanto menos compromisso, quanto menos responsabilidade, quanto menos envolvimento na igreja, no reino, para mim é melhor. Quanto menos envolvimento em ter que participar de programações, para mim é melhor. Afinal, tais pessoas costumam dizer e viver sobre um lema de vida que é o seguinte: se assim for a minha vida, quanto menos compromisso, quanto menos envolvimento, quanto menos responsabilidade, se assim for, então eu vou ter bastante tempo para fazer muitas outras coisas, como por exemplo, ir às minhas festas, curtir a minha vida nos meus lazeres, tirar os meus momentos de descanso, ficar em casa de boa, e aí se der na teia, se der vontade, se eu não tiver nada para fazer, se eu não tiver nenhuma programação, se eu não tiver nada na minha agenda, se eu não tiver nenhum convite com intenção de fazer nada, então assim eu ainda vou medir o meu cansaço, a minha disposição para ver se eu vou na igreja, se eu vou me envolver, se eu estou afim. É o lema da vida dessas pessoas. Porque quanto mais viver para si, não é viver para Deus. Quanto mais viver para si, é melhor. Quanto mais satisfazer as suas vaidades, é melhor. Quanto mais viver sobre as suas regras, sobre os seus padrões, é melhor. Não quero ninguém dando pitaco na minha vida. Não quero ninguém dizendo da forma que eu tenho que viver. Não quero um padrão que impõe a mim como uma verdade absoluta, que venha dizer para mim como é que eu tenho que viver, com princípios e valores. Eu vivo do jeito que eu quero. Esse é o lema da vida dessas pessoas. Aí quando lembram de Deus, obviamente, não será para dedicar o seu tempo em resposta à pergunta do Salmo 116. O que posso dar? O que posso retribuir? O que posso fazer? Quando lembram de Deus, não é para essa pergunta. Não é para responder essa pergunta. Afinal, o coração dessas pessoas não está preocupado com isso. Sabe o que elas estão preocupadas? Com outra coisa. E que muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente também faz. Essa mesma pergunta é tomada por esses mesmos pensamentos. Que pensamentos são esses? O que Deus pode me dar? Ou o que eu estou precisando que Deus me faça? Eu não estou preocupado no que eu posso fazer. Eu não estou preocupado no que eu posso retribuir. Eu não estou preocupado com o que eu posso dar ao Senhor. Quando penso em tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele tem liberado sobre a minha vida, eu não estou preocupado na resposta que eu posso dar diante de todas essas coisas maravilhosas e imerecidas que o Senhor me dá. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado no que Deus pode ainda me dar, no que Deus ainda pode fazer para mim, porque afinal é esse o interesse do meu coração. Muito triste isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque triste é quando chegamos a um momento da vida em que vivemos um estilo de vida cristã
que a única coisa que se vê é um relacionamento consumista, preocupado apenas no que se pode obter e nunca ou raramente naquilo em que se pode dar ao Senhor como sinal de gratidão. Relacionamento consumista é o tipo de gente que vive só querendo, só querendo, só querendo, só exigindo, só pedindo. Não tem disposição para nada. Nenhum relacionamento subsiste dessa forma. Não há relacionamento de amizade, não há matrimônio, nenhum tipo de relacionamento subsiste, prevalece sobre uma filosofia consumista. Não tem como. Não se sustenta. E tem gente achando que isso vai se sustentar com Deus. O que Deus pode me dar, o que Deus pode fazer, o que Deus pode me dar como vitória, como porta aberta, como provisão. E é sempre isso. Só lembra de Deus quando, como dizia minha mãe, quando o calo aperta. Quando o calo apertar, você vai ver só. Aí lembra de Deus. É para ser grato? Não, é para continuar pedindo. Oh Deus, socorre, oh Deus, me dá, oh Deus, eu preciso. E aí, ai de Deus se Deus não fizer, porque Ele tem que fazer. Porque Ele é obrigado a fazer, porque Deus tem que me dar. Gostamos de pedir muitas coisas a Deus, meus irmãos. As nossas orações, por exemplo, dedicamos quase grande parte do nosso tempo que a gente fala com Deus, fazendo inúmeras petições ao Senhor. E por sua infinita misericórdia e graça abundante, tão maravilhosa essa graça, a gente recebe de Deus as suas bênçãos. Mas me entenda, e não de forma equivocada, não há nada de mal pedir. Porque afinal, como filho, como um bom crente, um bom cristão, a gente não deve se refugiar a ninguém antes a não ser o Senhor. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso refúgio. Lance sobre Ele as vossas ansiedades, faça ser conhecido diante de Deus as tuas necessidades, os teus problemas, as tuas aflições, as tuas angústias, as tuas dores. Ele é o Deus da provisão, Ele é o nosso Deus. Não há nada de mal, nada de errado pedir ao Senhor. O problema é quando o nosso relacionamento se fundamenta apenas nisso, olhando para Deus apenas como naquilo que Deus pode me dar, no que eu posso receber, no que eu posso adquirir, e nunca se preocupa em se render ao Senhor, em se entregar ao Senhor, em se sacrificar ao Senhor, em viver para o Senhor, em ser grato ao Senhor, em retribuir a Deus, em dar a Deus, em viver uma vida de relacionamento e de entrega ao Senhor. O relacionamento com Deus, quando chega na base de um relacionamento consumista, é um relacionamento que está doentio, é um relacionamento que precisa de cura. No Salmo 116, verso 12, a gente volta mais uma vez, nós nos deparamos com essa tão preciosa pergunta do salmista, que foi mencionada inicialmente. E essa é uma boa pergunta que devemos fazer a nós mesmos, diante de Deus. Antes de ficar pensando no que o fulano, ciclano, beltrano pode fazer para Deus, vamos começar fazendo com a gente mesmo o que eu posso dar ao Senhor. O que eu posso fazer ao Senhor, o que eu posso retribuir a Deus, ao seu reino, à igreja, aos irmãos, ao sentido da vida, sobre tudo que fazemos, sobre tudo que somos, o que nós podemos dar ao Senhor como resposta diante de tudo que Deus já tem feito por nós, sem contar diante de tudo aquilo que Ele ainda fará. Porque Deus sabe das nossas limitações, sabe de quem somos, e ai de nós se não fosse Deus fazer por nós, ai de nós se não fosse Deus prover, Deus cuidar, Deus nos livrar, Deus nos proteger. É Deus na nossa vida, meus irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite é que o nosso relacionamento não pode ser um relacionamento apenas de uma única via, de uma via de apenas de exigência, de petição, de quem apenas busca Deus só pelas mãos de Deus, só por aquilo que Deus pode dar, mas de alguém que também busca Deus, reconhecendo o seu caráter, reconhecendo os seus atributos e de uma forma tão quebrantada, de uma forma devota, com temor no coração, se rendendo a Deus.
num relacionamento simples e puro diante de Deus? Essa é uma pergunta para a gente refletir nessa noite. Eu tenho pensado sobre isso, refletido sobre isso, e ontem foi uma noite tão especial para nós, né? Nós realizamos aqui a nossa assembleia, que é feita de 2 em 2 anos, elegendo novamente para o próximo biênio, para o próximo mandato, a partir do final agora de julho, né? Presbíteros, junta diaconal, comissão de exame de conta, tesouraria, né? Muitos sendo reeleitos, né? Novamente dando continuidade ao seu trabalho, pessoas novas, né? Chegando, se colocando à disposição, dizendo: eis-me aqui. Esse é um mistério, né? Essa é a coisa gloriosa da igreja. A igreja, meus irmãos, não se sustenta num relacionamento consumista, de chegar, apenas sentar, ouvir, apenas pegar, tomar posse e vazar embora. Não ter relacionamento, não ter entrega, não ter envolvimento. A igreja é isso. A igreja é isso, esse é o calor, esse é o segredo da igreja. É viver em relacionamento, é entender que nós não somos uma ilha, como dizia os grandes poetas. Ninguém é uma ilha. Ninguém foi criado para viver isoladamente, no seu individualismo, no seu egoísmo. Nós somos seres relacionáveis. Isso é algo inato em nós. A nossa natureza exige esse senso de relacionamento, mas um relacionamento que precisa ser tratado por Deus, para que não seja apenas um individualismo exacerbado, um egoísmo evidente, apenas uma busca frenética para saciar as minhas próprias vaidades. Um relacionamento que se sacrifica, que se entrega e que vive a preciosidade do que é ser igreja. Aleluia! O que nós podemos dar, meus irmãos, a Deus? Como podemos retribuir ao Senhor sobre tudo aquilo que Ele já tem feito por nós? Sobre tudo aquilo que Ele tem feito através de nós? Faça uma autoanálise rápida na sua vida. Olhe para o seu passado, quem você era, aonde você estava, e olhe para você hoje, quem você é, o que você tem, como o Senhor se revela na sua vida, como o Senhor cuida de você. Não podemos errar. Não podemos, meus irmãos, errar a rota a ponto de deixar de reconhecer toda a bondade de Deus, todas as benesses de Deus, toda a provisão de Deus, todo o amor e proteção de Deus sobre as nossas vidas, a ponto de viver um relacionamento mesquinho diante de Deus, tratando Deus apenas como fonte de querer coisas, de obter coisas, de realizar coisas. Me dá. Essa é a mística de muitas igrejas, de muitos lugares, de gente que só procura Deus só para realização, só para obter coisas, só para conquistar coisas, e quando conseguem, somem, nunca mais se vê essas pessoas. Templos, locais que estão lotados de gente que só busca Deus só para obter coisas. Não tem interesse em renunciar a si mesmo, em entregar a sua vida ao reino de Deus, à disposição de Deus, consagrando-se a Deus, vivendo com o Senhor, nesse relacionamento de entrega, de sacrifício para com o Senhor, de gente que ama a igreja, de gente que chega para ficar, de gente que se envolve, de gente que se apropria do viver em família, viver em comunidade, mesmo diante das imperfeições que são encontradas na comunidade, das limitações encontradas na comunidade. Afinal, a comunidade é feita de gente, de homens e mulheres que têm as suas limitações, que têm as suas fragilidades, mas vem o Senhor sobre nós com a sua bênção e sela essa comunhão, sela essa vivência, sela tudo que nós fazemos e vivemos enquanto igreja e família no Senhor. Nós precisamos lançar para longe de nós todo sentimento de egoísmo,
de individualismo e entender que nós precisamos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Não buscar a Deus apenas com interesse. Não, mas a vida cristã, uma vida que é pautada sobre a entrega, sobre o envolvimento, a singeleza do relacionamento. Em Efésios, no texto em que nós lemos, tratando sobre o fruto da luz, as obras das trevas, fazendo esse contraponto da forma como vivem aqueles que estão na luz e daqueles que estão nas trevas, reprovando as obras das trevas, considerando que Paulo está escrevendo a um povo, a uns irmãos localizados em Éfeso. O apóstolo nos dá então essa direção do que nós podemos fazer para Deus, em razão de inúmeros benefícios que Deus já tem nos concedido enquanto família. A primeira coisa que eu quero destacar para nós, meus irmãos, sobre a palavra que nós lemos, dando um salto lá já no verso de número 15, considerando tudo que está anteriormente a isso que nós lemos no início da ministração, o verso de número 15 e 16, olha o que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeira coisa que eu quero destacar como filhos da luz, como filhos de Deus, que nós precisamos entender aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, está falando conosco nesta noite sobre essa palavra, é que Deus deseja que nós, enquanto seus filhos, façamos um sábio uso do nosso tempo. Diga comigo, o sábio uso do tempo. É o que Deus está dizendo para nós. Diante das características do estilo de vida que é encontrado aqueles que estão na luz, em contraponto àqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão na luz, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aqueles que vivem sobre os princípios e os valores do reino, diante de tudo que está fazendo como comparação e automaticamente uma separação aqui, reprovando as obras da carne, reprovando as obras das trevas. O verso de número 15 e 16 está dizendo: vocês devem viver como filhos da luz de forma prudente. Analisem a forma como vocês estão andando. Não vivam como nécios, e sim como sábios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Primeira coisa que a gente destaca como resposta que nós podemos dar, que nós podemos retribuir ao Senhor, é o sábio uso do nosso tempo. Isso aqui pega a gente de uma forma sem escapatória. Porque quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente olha para o nosso cotidiano, sobre aquilo que fazemos, o estilo de vida que estamos tendo, a forma como estamos vivendo, encarando as coisas, a forma como a gente faz a gestão das nossas coisas, administra as nossas coisas, os nossos comportamentos, como a gente lida e vive o nosso dia a dia em mínimos detalhes, convenhamos, é muito difícil a gente não ter um diagnóstico que a gente está desperdiçando tempo. A gente olha para algumas coisas que a gente anda fazendo, de comportamentos que a gente vem tendo e fala: meu Deus do céu, se eu aproveitasse isso aqui, meu Deus do céu, se eu conseguisse, olha, se eu tivesse valorizado um pouco mais tempo, se eu tivesse ficado menos tempo fazendo isso, olha, se eu tivesse ficado menos tempo na internet, se eu tivesse ficado menos tempo nas redes sociais. A falta de tempo, meus irmãos, nunca poderá ser uma justificativa que a gente pode dar a Deus, né? Há os teólogos, os escritores que vão dizer que as redes sociais e a internet, quando Jesus voltar, ela vai ser a grande sentença sobre a nossa cabeça em dizer sobre nós mesmos que a falta de tempo para com Deus, a falta de relacionamento, de oração, de leitura bíblica, nunca foi, na verdade, falta de tempo. Porque terá como sentença de culpa sobre nós tudo aquilo que a gente gastou
do nosso tempo fazendo muitas coisas que a gente faz. E hoje alguns aplicativos, né? Algumas plataformas aí que você consegue até entrar na configuração e ver lá quanto tempo você ficou naquela rede social. Não sei se é Instagram, se é Facebook, o que é. Tem muita gente que se fizer isso, vai falar, meu Deus do céu, horas fuçando em rede social. Aí vem falar que não tem tempo para orar. Vem falar que não tem tempo para ler Bíblia. Aí vem falar que não tem tempo para se dedicar em ler um bom livro, crescer no intelecto, buscar conhecimento. Não tem tempo. Vem falar que não tem tempo para ir para a igreja. Mas aí a gente tem tempo para um monte de coisa. A gente tem tempo para as nossas agendas, a gente tem tempo para os nossos lazeres, a gente tem tempo para ir para as festas, a gente tem tempo para fazer um monte de coisa, mas para a igreja a gente não tem tempo. Não tem, não. Para a igreja a gente sempre está cansado. O que sobra para Deus é o resto, é o cansaço. O que Deus está dizendo para nós é: faça o sábio uso do vosso tempo, porque isso glorifica o meu nome. A gente tem que parar de ficar dando desculpa esfarrapada para Deus, dizendo que está faltando tempo. Não. Está faltando consciência, sabedoria com aquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo e com a nossa vida. A gente está gastando muito tempo com coisa que não tem retorno benéfico nenhum para nós. Gastando tempo com porcaria, com coisas que muitas das vezes não acrescentam em nada, não edifica em nada. E a gente fica se alimentando desse monte de coisa. E quando já não é coisa nítida que é lixo, e a gente fica dando moral, a gente fica dedicando tempo, devotando atenção para esse tipo de coisa. E para Deus a gente só dá desculpa esfarrapada. Ah, Deus não tem tempo não. Ah, não deu tempo. Ah, estou cansado. Ah, mas aí você olha a agenda, a rotina, o estilo de vida, uma pessoa que faz de tudo, se envolve com tudo, tem tempo para tudo. Quando é para Deus, não tem. Quando é para a igreja, não tem. Não tem tempo. Deus está olhando para aqueles que são filhos da luz, está dizendo: fazer uso, o bom uso, o sábio uso do vosso tempo, da vossa vida, isso glorifica o meu nome. Não sejam nécios, não sejam imprudentes. Os dias são maus, vivam de forma prudente. Pensem, prestem atenção, analisem a forma como andais. Paulo nos fala, meus irmãos, que devemos viver prudentemente como pessoas sábias. É o que Paulo está dizendo para nós, aproveitando bem o tempo que temos à nossa disposição. Precisamos aprender a fazer o bom uso do nosso tempo, para realizarmos todas as atividades que o Senhor quer que façamos no nosso cotidiano, vivendo para a glória de Deus. Porque afinal essa deve ser uma preocupação dos filhos da luz. Se eu digo que sou de Deus, que sou da luz, que sou filho de Deus, que faço parte de uma igreja e não me preocupo com Deus, não dedico tempo a Deus, não me envolvo com a igreja, mas me envolvo com o mundo todo lá fora, que filho da luz que eu sou? Que luz é essa que habita em mim? Que luz é essa que me alcançou e que me limpou as trevas a qual eu vivia no passado? Que vida é essa que eu digo na teoria que sou, mas na prática eu nego tudo? Que estilo de vida é esse que é reprovado pela forma que eu mesmo estou vivendo e a forma que estou conduzindo? Precisa ter uma harmonia, meus irmãos, com aquilo que professamos e com aquilo que vivemos. É um casamento que não se separa, não tem divórcio. O que a nossa língua diz, os nossos pés precisam confirmar. As nossas mãos precisam selar isso. Porque senão vai haver contradição em nós. E o filho da luz deve ter como maior preocupação sobre a forma que vive em glorificar a Deus. Tudo que fazemos, tudo que vivemos, tem que estar estampado o nome de Deus, a aprovação de Deus, o selo de Deus. A orientação bíblica aqui, meus irmãos, é para que sejamos sábios no uso do nosso tempo, priorizando a Deus e a sua obra. Não estou dizendo para ser aquele crente frenético,
irracional, que não dá importância para a sua família, que não cuida da sua família, que não se porta em ser um bom profissional, honrando a Deus no seu trabalho, arcando com as suas responsabilidades a nível de sociedade. Não estou falando disso não. Aquela coisa bitolada, né? Que muito antigamente se via, né? Só igreja. Nossa, vou mandar meu marido, levar a cama do meu marido, né? Da minha esposa para a igreja, porque quando está na igreja é um santo, é uma pessoa, nossa, tem auréola na cabeça. Quando chega em casa é um demônio, vive completamente diferente. Eu quero o marido, eu quero a esposa da igreja, porque quando está em casa, fora da igreja, se revolta. Não é isso que eu estou dizendo, não. É a gente viver com consciência, sabedoria, é olhar com atenção, é viver prudentemente, é prestando atenção no que estamos fazendo e a vida que estamos vivendo, porque isso glorifica a Deus. É ter Deus como prioridade, é se envolver com a igreja, é entender que fazemos parte de uma comunidade, estamos inseridos, fomos atraídos para o reino de Deus. E com base em tudo isso vai refletir quem somos em casa, quem somos no trabalho, quem somos nos relacionamentos de amizades, quem somos nos nossos hobbies, nos nossos lazeres, aonde for que estiver pisando a planta dos nossos pés, vão olhar e vão dizer, está aí uma pessoa de luz, está uma pessoa que é crente de verdade. Esse é o grande lema da vida cristã, é não viver uma vida sob contradição. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos confronta em relação a isso, porque Deus se importa com isso. Se você não se importa com o seu tempo, se você não valoriza o seu tempo, você não está glorificando o nome do Senhor. Porque valorizar o seu tempo, ter consciência sobre aquilo que você faz, sobre a responsabilidade que você tem com todas as demandas do seu dia a dia, em qualquer esfera que seja da sua vida, entenda isso, glorifica o nome de Deus. Dentro da igreja ou fora da igreja, você está glorificando o nome de Deus, você é filho de Deus. Você carrega a luz de Deus, do seu reino, o Espírito Santo de Deus está sobre ti. Então, o chamado de Deus para nós é: faça o sábio uso do vosso tempo, porque isso glorifica o teu Deus. Passa um filtro, meus irmãos. Isso é algo que às vezes eu me pego, e eu faço comigo mesmo, fico passando um filtro, fazendo uma autoanálise sobre o que eu tenho feito diariamente, o que eu tenho feito semanalmente, como que eu fecho um mês, como que eu inicio um outro mês, de coisas que eu fiz, de coisas que eu não fiz, mas deveria ter feito, de coisas que eu fiz e não deveria ter feito, e a gente fica fazendo essa autoanálise. E tudo isso a gente só consegue fazer se a gente se render à testificação do Espírito de Deus e a gente se sujeitar àquilo que precisa ser mudado. Tem crente que é turrão com Deus. Tem crente que quer ficar dando pé para Deus e querendo ensinar a Deus como tem que ser as coisas. Tem crente que até sabe, é incomodado, é inquietado por algumas coisas que sabe que não está certo, que sabe que fez errado, que sabe que errou a rota, que sabe que o que deveria ter feito não fez, e acabou fazendo o que não deveria ter feito. O grande lema que a gente luta contra a gente mesmo, contra a nossa velha natureza, mas não se submete a esta verdade, a essa análise. Dizendo, não, eu preciso ser melhor, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, porque a palavra de Deus diz isso, Deus espera isso de mim. Não, a gente fica continuando sendo crente turrão, a gente gosta de ficar se sobrepondo à palavra de Deus, à testificação do Espírito de Deus, querendo ensinar a Deus, dizendo, não, Senhor, tua palavra diz isso, mas deixa que eu sei como que comanda a minha vida, eu sei o que é melhor para mim, quem manda aqui sou eu. E aí fica alimentando a sua carne. Meus irmãos, com muito temor, eu me refiro a vocês enquanto povo, enquanto igreja do Senhor. Se a vossa preocupação é glorificar a Deus, dentro desta preocupação então está em como nós temos usado o nosso tempo. Não desperdice o seu tempo.
devote atenção. Reflita sobre o que você tem feito, sobre o que você tem gastado mais tempo, e às vezes de forma desnecessária. A gente consegue dedicar frações de tempo para muitas coisas que a gente gosta de fazer que não seja pecado. Há tempo para tudo. Há tempo. Há tempo de qualidade para a família. Há tempo para a gente estudar. Há tempo para a gente ter os nossos lazeres, os nossos momentos de comunhão, curtir o momento dos nossos hobbies. Há tempo para vasculhar as redes sociais, vendo coisa boa, porque tem tanta tranqueira também que não acrescenta em nada. Ficar gastando tempo em rede social vendo porcaria, vendo tranqueira. Alimenta o teu coração, preocupa-te em alimentar o teu coração com aquilo que é bom. Preocupa-te em envolver as tuas redes sociais, em pesquisar coisas, em seguir páginas, pessoas que proporcionem pelo menos algo de bom para você. Agora ficar vasculhando, devotando tempo, dedicando tempo para ficar se envolvendo com tranqueira, com coisa que não edifica, com coisa que não tem provação de Deus, não tem bênção de Deus. Que tipo de crente que a gente está sendo? Dedicando tempo, gastando tempo, quando na realidade a gente poderia dedicar mais tempo para Deus. Lendo a palavra de Deus, crescendo em graça, em conhecimento, conhecendo ao Senhor, para que nos momentos dos dias maus, a gente tenha uma fé consolidada, a gente tenha conhecimento, com experiências da parte de Deus, suficiente para passar pelo deserto, para lidar com as aflições, e não ficar tratando Deus como inimigo, e não ficar questionando Deus, cadê Deus? Não estou vendo Deus. Por quê? Porque não conhece a Deus, não se relaciona com Deus, não busca Deus, não permite que Deus se revele ao teu coração, e a tua alma vai ter base, fundamento, sustento de fé, aonde nos dias de tribulação? Se não dedica tempo para Deus, se não se entrega a Deus, se não se relaciona a Deus, se não busca a Deus, a nossa fé vai estar enraizada aonde, meus irmãos? O que vai ser o fundamento e a base da nossa fé, da nossa esperança, quando precisarmos disso? Se enquanto tivemos tempo para consolidar, aprofundar, enraizar os nossos relacionamentos com o Senhor, com a sua santa presença, não o fizemos. Porque saciamos a nossa carne, as nossas vaidades, gastando grande parte do nosso tempo com coisas supérfluas, banais. E aí, quando precisamos abrir o baú e vasculhar os tesouros, não há tesouros. Não há tesouros. O baú está vazio. Aí só resta incredulidade, só resta questionamento, só resta blasfêmia, só murmuração, porque é o que há dentro da alma, sendo alimentado dia a dia. Não tem Deus. O que tem para Deus é só desculpa. É só desculpa. É só cansaço. É só resto. Deus está dizendo, a gente precisa ser diferente dos das trevas. Vocês são filhos da luz, sejam nécios, sejam prudentes. Vejam a forma como vocês estão andando. A outra coisa que eu quero destacar para nós aqui, também dentro desse texto, o verso 17 e 18, olha o que diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Segunda coisa que eu quero destacar, diga comigo, diante daquilo que nós podemos dar, retribuir ao Senhor, diga comigo, a consagração pessoal. A consagração pessoal, meus irmãos. Deus se preocupa com a nossa consagração. Deus se preocupa. Aquilo que a gente vive no coletivo, na comunidade, no relacionamento externo com as pessoas, com a igreja, em casa, com pessoas, com a sociedade, em qualquer esfera que a gente possa estar inserido, dia a dia do nosso cotidiano, isso será apenas
um reflexo daquilo que carregamos diante de Deus de forma pessoal. O que se vive no coletivo, o que se vive no relacionamento externo é apenas reflexo daquilo que a gente carrega de forma pessoal. O nosso caráter diante de Deus, a nossa vida que é regada diante de Deus. Deus se preocupa com a nossa consagração pessoal. A forma como a gente lida com as coisas, lida com as pessoas, isso é reflexo do nosso caráter. E não adianta disfarçar, tem gente que às vezes disfarça, insiste em querer disfarçar, mas uma hora vem à tona quem de fato somos, o que de fato carregamos. Quais são os nossos ideais, os nossos princípios, os nossos valores que são regados dia a dia diante de Deus. Não adianta ficar bancando marketing, não adianta ficar floreando, contornando, mantendo aquela imagem de eu sou isso, sou aquilo. Uma hora sempre vem à tona quem de fato somos. O nosso caráter sempre vai prevalecer. E nos momentos que somos apertados pela vida. Então a gente não precisa se assustar quando a gente vê, nossa, não acredito que fulano fez isso. É questão de caráter. É questão de quem nós somos. Isso é reflexo, meus irmãos. A forma como a gente lida com as coisas e com as pessoas é reflexo de quem nós somos diante de Deus. Se temos princípios, se temos valores, se somos pessoas que tememos a Deus, que nos sujeitamos a Deus, que nos humilhamos diante de Deus, isso será reflexo, isso será visto. Isso vai transbordar diante de nós, para aqueles que estão ao nosso redor. Há um chamado aqui para nós, é um chamado para a consagração. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Verso 18, não vos embriagueis com vinho, a qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Antes de você procurar ser cheio, ser rico, ser abastado de qualquer coisa desse mundo, a maior preocupação de Deus é que você seja cheio dele mesmo. Não é cheio de si, é cheio de Deus. Antes de você ter preocupação, não, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, não, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero comprar, eu quero conquistar, eu quero ser uma pessoa com uma estabilidade, eu quero dar isso, eu quero ter isso. Se preocupe em ter Deus. Porque se você tiver Deus, você vai encontrar sentido para todas as outras coisas que você tiver e que a tua mão possuir. Você vai encontrar a razão, o sentido, o significado de tudo aquilo que você vai usufruir enquanto ser humano, na vida comum, de posses, de riquezas, de bens, de relacionamentos. Você vai encontrar o real sentido de todas as coisas, se você encontrar o sentido teu para com Deus. Se você for ser cheio de Deus, for uma pessoa cheia de Deus, consagrada a Deus, entregue a Deus, mantenha a sua consagração pessoal diante de Deus. Deus espera isso de nós, que nós tomemos uma posição diante da sua presença, entendendo que nós queremos Deus antes de qualquer coisa, e mais do que qualquer outra coisa, Deus vale mais, Deus importa mais. Para aqueles que se enquadram dentro da posição que eu disse no início, não estão preocupados com isso. A única preocupação desse tipo de gente é apenas usar Deus. É apenas usar Deus, é apenas obter de Deus. Não quer dar nada para Deus. Entrega, sacrifício, consagração, isso é uma língua estranha para essas pessoas. Não estou falando língua de anjos, não. É língua que não compreendo, não entendo, não sei o que está falando, está tratando. Porque esse tipo de gente não tem interesse nesse tipo de coisa. Quer viver para si mesmo. Não quer se sujeitar, não quer se entregar ao Senhor. Deus está dizendo a esses irmãos através da vida do apóstolo Paulo: sejam cheios de Deus. Sejam cheios do Espírito de Deus, porque isso é o que vai fazer diferença na vida de vocês. É isso que vai ser o diferencial na vida de vocês. É isso que vai pesar de forma maravilhosa na vida de vocês. Há um contraste aqui, meus irmãos.
Ou é viver satisfazendo a carne, como obras das trevas, ou é viver satisfazendo o Espírito de Deus, agradando a Deus, enchendo-se de Deus, sendo cheio do Espírito de Deus. Não tem como viver para Deus e viver para o mundo. Não tem como dizer, sou crente, mas vivendo nos apetites da carne. Não tem como, sou cristão, mas quando sai da igreja, vive uma vida e você fala, meu Deus do céu, crente? Não tem como. Nós precisamos ser pessoas íntegras, aonde quer que estejamos. Eu preciso ser o Jefferson da igreja, eu preciso ser o Jefferson na minha casa, eu preciso ser o Jefferson nos meus hobbies, nos meus lazeres, nas amizades, nas pessoas que conheço, em qualquer comércio que eu entrar, eu preciso ser o Jefferson. O Jefferson, que qualquer pessoa possa conhecer e dizer, não, eu conheço ele. Ele é assim, não, ele é assim mesmo. Não posso ser o tipo de pessoa, eu conheço, ele é assim. Assim? Não, eu conheço o outro Jefferson. Isso desonra o nome de Deus, isso envergonha o Evangelho. Nós somos testemunhas, arautos do Senhor nessa terra, meus irmãos. Em Venceslau, em qualquer outra cidade, estado ou nação, aonde quer que estejamos, precisamos ser pessoas cheias de Deus, que exala a presença de Deus. Fomos chamados para essa luz, para irradiar essa luz. Não aceite menos, não se submeta a uma realidade diferente disso. Meus irmãos, quem deseja agradar a Deus, quem deseja agradar ao Senhor, deve buscar a consagração da sua vida por meio do enchimento do Espírito Santo de Deus. Um servo de Deus consagrado torna-se produtivo na igreja e glorifica constantemente o nome do Senhor, com os resultados do seu trabalho aonde quer que ele esteja. Uma pessoa cheia de Deus não tem como viver escondida. Não tem como ser apagada. Uma pessoa que é cheia de Deus, que teme a Deus, que se relaciona com Deus, que honra a Deus, ela é reconhecida. Não é porque a gente procura por reconhecimento, não. Porque não é sobre nós. Não é sobre o nosso nome. Não é sobre a gente. É sobre Jesus. É sobre o nosso Senhor. É sobre Ele. Uma pessoa que tem Deus verdadeiramente. Não é na teoria, não. É na vida prática. Fluindo em si. Não tem como esconder essa pessoa. Ela é vista. Ela é reconhecida aonde quer que ela chegue. Com quem quer que ela vá conversar, ela tem princípios, ela tem valores, é uma mulher cheia de Deus, é um homem cheio de Deus. Deus se importa com a nossa consagração pessoal. Amém, meus irmãos? Verso 19 e 20, olha o que diz: falando entre vós com salmos, ainda características de gente da luz, é gente que fala tomado pela linguagem bíblica, por salmos, flui Bíblia, flui Deus na vida dessa pessoa, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É viver a vida que vive, exalando gratidão. Louvor é gratidão. Então, meus irmãos, a terceira coisa que eu destaco, diante daquilo que podemos dar a Deus, além do sábio uso do tempo, a consagração pessoal, no verso 19 e 20, diga comigo, um coração agradecido. O coração de um crente é um coração que tem gratidão. Porque aquele que é crente de verdade reconhece o que Deus faz, reconhece o que Deus é. Isso é inevitável. A gente sabe o Deus que serve, a gente sabe tudo que a gente recebe, tudo que Deus libera sobre nós, o que a gente usufrui, o que a gente toma posse, a gente sabe. Um crente verdadeiro sabe o quanto é abençoado imerecidamente
pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Então, meus irmãos, o que Deus espera de nós é um coração agradecido. Paulo nos instrui a uma vida de louvor, a uma vida de gratidão contínua por todos os benefícios, por todas as bênçãos recebidas. É o que o salmista Davi está dizendo: o que darei eu, o que eu posso retribuir ao Senhor sobre todos os benefícios, sobre todas as bênçãos que Ele tem me dado? O que eu posso fazer, o que eu posso dar? Paulo está tratando isso aqui. Paulo está dizendo: vivam sobre essa metodologia de vida, sobre essa filosofia de vida, como quem vive com um coração tomado pela gratidão. Precisamos agradecer até mesmo pelas nossas provas e as nossas lutas que a gente passa, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Deus é Deus sobre nós em todos os momentos. Momentos esses aos quais nos fortalecem e edificam a nossa fé para uma vida cristã cada vez mais saudável. A gente passa pelas tempestades e a gente passa por elas mais fortalecidos, com a fé mais consolidada, mais firmados, enraizados. Vamos acumulando as nossas experiências, vendo Deus operar, vendo Deus prover, abrir as portas, fechar a porta, nos livrar, nos socorrer, e a gente vê os milagres de Deus. A cada momento que a gente enfrenta, a cada circunstância que a gente passa, a gente vê o favor de Deus sobre nós. E a gente carrega um coração agradecido a Deus. Salmo 119, versos 71 e 72, Salmo 119, versos 71 e 72, olha o que diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Olha o que o salmista está dizendo. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O salmista está agradecendo até mesmo pelas tribulações, pelas aflições, dizendo: porque foram nelas que eu enxerguei ainda mais o Senhor. Foi nelas em que eu ainda me agarrei ainda mais ao Senhor. Meus irmãos, é para a gente concluir, a quarta coisa que eu destaco, como algo que a gente pode também retribuir, dar ao Senhor. Diga comigo: a disposição para servir. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No reino, na igreja, ninguém é maior que ninguém. Cristo é sobre todos. Não é sobre pastor, não é sobre presbítero, não é sobre diácono, não é sobre pessoas, é sobre Jesus. A gente serve o dono da igreja. A gente serve aquele que é Senhor da igreja. Nós ocupamos títulos, desempenhamos funções, temos cargos, temos responsabilidades, hierarquicamente falando, no sentido formal de organização da igreja estrutural, isso tudo é uma realidade, mas diante de Deus somos todos iguais. Deus não olha o pastor, não, pastor Jefferson é meu pastor, não, ele é meu pastor, ó quão bom ele é, não, você merece mais do meu amor. Não existe isso não, meu irmão. Deus olha para nós, para todos nós de forma nua, crua, como quem somos enquanto seres humanos, todos carentes da mesma graça, do mesmo favor, da mesma misericórdia, e nos trata com o seu precioso amor e com a sua misericórdia, nos sustentando, e ai de nós, se não fosse o amor e o sustento dos céus. Então, esse tipo de gente que se veste de uma roupa, se esconde atrás de uma imagem religiosa, de super, mega, hiper espiritual, vomitando santidade em cima dos outros, achando que é melhor do que os outros. Não. Desce do pedestal. Diante de Deus somos todos iguais. Não há ninguém melhor que ninguém, maior que ninguém. Jesus é Senhor da igreja. Não há ninguém que seja dono desse lugar, que mande e desmande, a não ser submisso à palavra de Deus sobre o que Cristo tem para nós.
É sobre Jesus, é sobre a sua palavra, é sobre os seus planos, é sobre as suas promessas. E todos nós, começando pela liderança, estamos submissos à palavra de Deus. E ponto final. O que eu acho, o que eu quero, não está acima da palavra de Deus. Todos os nossos desejos, ambições subjetivas, elas devem se submeter à soberana vontade de Deus sobre nós, porque assim vamos viver o melhor de Deus para nós. O que Deus tem reservado para nós, não é insistindo, querendo ir na contramão, não. Achando que a gente é alguma coisa, querendo aparecer, querendo sair nos holofotes, querendo passar num tapete de brigadeiro. Não. É sobre Jesus, meus irmãos. É sobre essa graça que nos constrange e nos sustenta enquanto povo, enquanto família, enquanto igreja, e que nos faz e que nos mantém vivos sobre essa graça, sustentados todos os dias, amados por esse amor que nos constrange constantemente, na medida em que a gente olha quem a gente é, para o oculto do nosso coração, para a nossa natureza que ainda insiste em nos fazer errar, que ainda insiste em nos fazer pecar, e lança sobre nós inclinações a sentimentos, emoções, a comportamentos que ferem a nossa consagração diante de Deus, o nosso relacionamento com Deus, e aí vem Deus e nos constrange com esse amor, sempre reafirmando que então tudo é sobre Ele, é para Ele, é Jesus, meus irmãos, é Jesus. A grande proclamação, a boa nova, tudo que fazemos e somos enquanto igreja, não é sobre um pastor, não é sobre um líder, ou quem se acha no direito de se denominar apóstolo, bispo, arcanjo, quarta pessoa da Trindade, não é sobre ninguém a não ser Jesus. E ponto final. Essa é a razão da existência da igreja, é Jesus. Aleluia! E quando a gente é tomado por esse sentimento, a gente entende que a gente é chamado então para servir. Para servir. E que vem a Bíblia e ainda nos dá uma pancada, dizendo que a gente não faz nada além do que já deveríamos fazer enquanto servos inúteis. Somos servos. Apenas servos, instrumentos nas mãos de Deus. Estamos aqui para servir, estamos aqui para ser canal de bênção, estamos aqui para proferir, profetizar, declarar o que a palavra de Deus nos dá autonomia e autoridade para assim fazê-lo, para que o que Deus tem para nós seja estabelecido, seja vivido. Aleluia, que a gente mergulhe nisso, viva nisso. É o que Deus tem para nós. Precisa ser encontrado sobre os filhos da luz a disposição de servir. Você é chamado para servir e não ser servido. Jesus tratou isso com os discípulos. Jesus insistiu isso com os seus discípulos. Em algum momento ainda se ouviu um burburinho entre eles de quem seria o maior no reino. De quem teria um tratamento um pouco diferente. E Jesus diz, não, vocês não estão entendendo nada. Nós somos chamados para servir, meus irmãos. Todos para servir, todos, sem exceção. A gente não é chamado para o reino, para a igreja apenas para esquentar banco, não. Para fazer parte burocraticamente de um hall, dizer, estou na lista da igreja. A gente é chamado para servir. Essa é a verdade do Evangelho. É servir. O título, o cargo, a unção, a consagração, tem muitos que usurpam dessa oportunidade. Só para manipular, para fazer coisas de acordo com o seu próprio coração. Mas, na verdade, o título, o cargo, a função, só nos coloca numa posição
de servir mais, de servir pessoas, de amar pessoas, de estar à disposição de pessoas, de caminhar juntos por um único propósito, fortalecendo uns aos outros, chorando juntos, se alegrando juntos, saltando de alegria junto, vivendo juntos. Somos uma família. Sirva na igreja. Seja um servo na sua casa, sirva. Somos chamados para servir. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Gente que quer se aparecer não se sujeita não. Ele só quer aparecer. Porque ele acha que é o nome dele que tem que estar nos holofotes, e não o de Jesus. O apóstolo Paulo nos constrange, meus irmãos, nos estimulando a termos uma vida de sujeição ao próximo, para que venhamos a servi-lo em suas necessidades e assim então glorificar a Deus. Precisamos aprender muito com Jesus, não é verdade? Eu preciso aprender muito com Jesus. A igreja precisa constantemente aprender muito com Jesus, para vivermos nesse mundo com a clara disposição para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Tem gente que parece que tem um rei na barriga, só gosta de ser servido. Nós somos chamados para servir. Esse é o segredo de quem entende o Evangelho. Todas as vezes que servimos alguém, que ajudamos alguém, pessoas que necessitam do nosso auxílio, do nosso socorro, estaremos sem dúvida alguma servindo e agradando a Deus, glorificando a Deus. E esse servir não é esperando algo em troca, não. Não é esperando algo em troca, porque isso é barganha. Quem faz já alimentando o seu coração, esperando sobre aquilo que pode receber, pautado sobre o que está fazendo, isso não é a característica do que é servir à luz do Evangelho, isso é barganha. Se fizermos coisa já esperando algo em troca, não é sobre isso que a Escritura está dizendo. Nunca poderemos dizer que servimos alguém se não o fizermos sem esperar nada em troca. Isso é uma expressão que diz John Maxwell, um grande escritor da ética cristã. Devemos fazer, entendendo que tudo que fizemos, como lemos ontem, Colossenses, capítulo 3, tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor, e não para homens. Quem faz para homens, espera recompensa. Quem faz para homens, espera glória. Quem faz para homens, espera só o reconhecimento. Quem faz para homens, busca pelos holofotes. Quem faz para homens, busca pela autopromoção. Quem faz para homens, busca glória para si. Mas quem faz para Deus, entende que a glória é de Deus e que é sobre Jesus, não é sobre nós. Isso nos massacra. Isso pisa em cima do nosso ego. Isso nos chacoalha de uma forma que coloca as nossas vaidades no seu devido lugar. Porque a igreja, o grande nome a ser declarado e evidenciado é Jesus. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Em razão de todos os muitos incomparáveis benefícios que nós temos recebido do Senhor, nós devemos viver nesse mundo com sabedoria, consagração, gratidão e disposição de servir. Porque se somos filhos da luz, são coisas que a gente não pode deixar de se preocupar. São coisas que a gente precisa estar se preocupando todos os dias. O que posso dar ao Senhor? O que posso retribuir ao Senhor sobre todos os benefícios que Ele tem nos feito? O sábio uso do tempo, a consagração pessoal, o coração agradecido e a disposição de servir. Você entendeu Deus falando com você? Então dê uma resposta digna diante do Senhor. Isso é algo que a gente não pode deixar de se preocupar,
porque é algo que Deus se preocupa. Viva a sua vida para a glória de Deus, faça o bom uso do seu tempo. Faça o melhor uso do seu tempo, se consagre. Crente que não se preocupa com consagração, crente que não se preocupa com comunhão, com relacionamento, com intimidade com Deus, é crente? Crente em quê? Não é crente em Jesus, é em qualquer outra coisa. Não se submete, não se humilha, não se entrega ao seu Senhor. Deus se preocupa com a nossa consagração. Deus se preocupa que a gente tenha um coração agradecido, que reconheça tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente usufrui, tudo aquilo que a gente é, de onde é que isso vem? Em quarto lugar, crente precisa servir. Somos chamados a servir. Somos chamados a servir. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais capacitação a gente tem, quanto mais formação a gente tem, a gente entende que tudo isso só deve nos levar a um caminho do quê? De humilhação no reino. Crente que se humilha, crente que serve. Tem muita gente aí que, pelo fato, às vezes, de crescer na vida, de ser pessoas, né, de alto escalão, não, agora eu sou isso, sou aquilo, não, eu tenho formação, não, eu tenho isso, tenho aquilo, agora eu não posso mais fazer isso, não, deixa isso aí para as pessoas simples. Mas como assim? Como assim? Somos chamados a servir, meus irmãos. Tenho bacharel, tenho licenciatura, tenho pós-graduação, tenho um monte de título, tenho um monte de graduação e lavo banheiro. Fomos chamados para servir. Fomos chamados para servir. Esse é o segredo da igreja. Crente é instrumento nas mãos de Deus. Se chegar um momento que a gente achar que a gente é melhor do que o outro, a gente perdeu a visão do cristianismo, da simplicidade e da pureza do evangelho. A gente está querendo ocupar o lugar de Jesus. Vamos sair do trono? Vamos deixar a glória ser destinada a quem é digno e vamos servir? Somos chamados a isso. Você entendeu essa mensagem? No nome de Jesus, é um chamado de Deus para nós. É um chamado de Deus a cada um de nós. 4 coisas para a gente pensar e dormir pensando, matutando. E começar essa semana com uma rotina, com perspectivas, com uma atmosfera diferente. Entendendo que fomos chamados para glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus a gente precisa se importar com essas coisas. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus.